Pare e pense por um segundo. Você já imaginou o que nos protege de sermos cozidos vivos pela radiação solar? O que impede o nosso planeta de se desintegrar? A resposta está a 5.000 quilômetros abaixo dos seus pés. É o núcleo da Terra. Um motor incandescente, uma esfera sólida de ferro e níquel que gira em uma velocidade alucinante. Ou girava. Porque a ciência acaba de confirmar o impensável. O motor do nosso planeta não só parou de girar, ele está invertendo sua rotação. Sim, o coração de ferro da Terra deu um reset. E o mais assustador, os efeitos dessa reversão já estão sendo sentidos por nós, humanos, aqui na superfície. O que isso significa para o campo magnético? E para a duração dos dias? Prepare-se, porque o que a Universidade de Pequim revelou pode mudar a sua percepção de estabilidade do planeta para sempre. Este é o canal Primazia e hoje vamos mergulhar no que acontece quando o planeta decide apertar o botão de pause. Para entender a gravidade da situação, precisamos honrar o herói desconhecido, o núcleo interno da Terra. Ele é uma esfera sólida, quente como o Sol, suspensa dentro de um núcleo externo líquido. Essa interface, o metal sólido girando no metal líquido, gera um campo dinâmico que é, basicamente, o nosso escudo de proteção, o campo magnético terrestre. Imagine, sem esse campo, o vento solar e a radiação cósmica varreriam a nossa atmosfera. Seríamos esterilizados em questão de dias. É por isso que Marte é um deserto congelado. Ele perdeu seu motor interno. O núcleo interno não gira junto com o resto do planeta. Ele tem sua própria dinâmica. Por décadas, ele girou mais rápido que a crosta, como um motor interno turbo. Mas agora, os dados sísmicos mostram que por volta de 2009, algo começou a mudar. O que o motor interno do planeta estava nos dizendo quando começou a desacelerar? E como os cientistas conseguiram captar esse grito silencioso? É o que vamos ver a seguir. A ciência não tem um medidor gigante para olhar o que está no centro da Terra. Para nós, o núcleo é uma fronteira mais inatingível do que as profundezas de Júpiter ou os confins da nossa galáxia. A única maneira de espiar o que acontece a 5.000 quilômetros de profundidade é com um método engenhoso, quase de detetive, as ondas sísmicas. Imagine a Terra como um sino. Quando um terremoto ou um sismo poderoso toca essa estrutura, ele envia ondas de choque que atravessam o planeta. São as ondas P, de pressão, e S, de cisalhamento. Elas viajam, refletem e refratam, de forma diferente em cada camada. Crosta, manto, núcleo externo líquido e, finalmente, o núcleo interno sólido. É na velocidade e no desvio dessas ondas que a verdade se esconde. Pesquisadores da Universidade de Pequim, liderados por Yi Yang e Xiaodong Song, mergulharam em um tesouro de informações. Dados de terremotos registrados entre 1990 e 2021. O desafio era comparar o tempo que as ondas sísmicas levavam para ir de um ponto a outro da superfície, passando pelo núcleo. Se o núcleo gira, ele atua como uma lente que distorce ligeiramente esse tempo de viagem. O raciocínio, em detalhes, era brutalmente simples. Por décadas, o tempo de viagem das ondas indicava que o núcleo estava girando mais rápido que a superfície. O coração de ferro estava ganhando a corrida, completando sua volta em menos tempo do que a crosta. Mas o que eles viram após 2009 foi aterrorizante. O tempo de viagem das ondas sísmicas começou a estabilizar e depois a reverter. A diferença de velocidade desapareceu. O que parecia ser apenas uma desaceleração dramática, logo foi confirmado. A rotação do núcleo interno parou em relação à superfície. E, em seguida, começou a gerar no sentido oposto. Uma inversão. Um reset fundamental. Pense nisso. Se você está no seu carro e o carro ao lado começa a andar para trás, parece que o seu carro está indo para frente mais rápido. O que os cientistas viram foi a inversão do carro ao lado. A rotação diferencial do núcleo zerou e inverteu.
O coração da Terra está agora em movimento contrário ao seu manto. Isso não é um evento isolado. É a manifestação de um colossal cabo de guerra gravitacional e eletromagnético. A rotação do núcleo é influenciada pelo campo magnético do núcleo externo líquido e pela atração gravitacional do manto terrestre. Quando esse equilíbrio se altera, a rotação obedece. A Terra estava passando por um reajuste interno. Mas o que acontece de fato quando o motor do planeta inverte a marcha? Os impactos são mais reais e presentes do que você imagina. Se você está em pânico com a ideia de o motor da Terra inverter, respire fundo. Esta não é a primeira vez que o coração de ferro da Terra faz isso, e o evento pode não ser o prenúncio do fim, mas sim a manifestação de um ritmo planetário colossal. O estudo publicado na prestigiada Nature Geoscience não apenas identificou a parada atual, ele identificou um padrão subjacente que reescreve a nossa compreensão da geodinâmica interna. Os pesquisadores sugerem a existência de um ciclo de 70 anos. O último evento de grande desaceleração e inversão, segundo a minuciosa análise sísmica, ocorreu na década de 1970. Se a teoria estiver correta, o núcleo interno inverte a direção de sua rotação aproximadamente a cada 35 anos, completando um ciclo de ida e volta, em cerca de 70 anos. É como um pêndulo gigante no centro do planeta, oscilando para frente e para trás. O núcleo interno está em um eterno cabo de guerra com seu entorno. De um lado está o núcleo externo, líquido, cujo movimento gera as forças eletromagnéticas que tentam acelerar o núcleo interno, chamada superrotação. Do outro está o manto terrestre, com sua atração gravitacional maciça que tenta freá-lo, chamada subrrotação. Quando as forças eletromagnéticas do líquido dominam, o núcleo interno gira mais rápido que a superfície, mas a força gravitacional do manto atua como um freio lento, eventualmente vencendo e forçando o núcleo interno a desacelerar, parar e inverter, até que o ciclo se repita. A inversão, portanto, não é um defeito, é o planeta se reajustando a essa dança de forças interna. O que é crucial entender é a escala temporal. Nossa vida é medida em décadas. O ciclo do núcleo é medido em 70 anos. O que estamos testemunhando é a metade do ciclo em ação, um momento de reset, que já ocorreu em 1970 e que voltará a acontecer por volta de 2040. A existência desse ciclo proporciona um alívio temporário. Significa que a Terra tem um mecanismo de estabilização interna que a impede de entrar em um caos imediato. No entanto, o que acontece se esse ciclo começar a se comportar de forma errática? E se essa oscilação, que ocorre em décadas, for apenas o gatilho para eventos que se manifestam em milhares de anos? O risco maior está na próxima parte. A primeira coisa que vem à mente quando se fala em inversão do núcleo é o apocalipse. Mas a realidade da ciência é mais sutil e, por isso, mais insidiosa. Os efeitos diretos dessa reviravolta no centro da Terra já estão sendo sentidos, mas não no nosso calendário ou no nosso relógio de pulso. Eles são medidos em escalas que apenas a precisão atômica consegue captar. A rotação do núcleo está intrinsecamente ligada à rotação geral do planeta através da chamada conservação do momento angular. Pense no planeta como uma bailarina. Se uma parte desacelera ou inverte o sentido, o núcleo, outra parte, o manto e a crosta, precisa compensar, nem que seja minimamente, para manter o balanço. A inversão do núcleo, portanto, altera o comprimento dos dias na Terra. Não estamos falando de horas, o impacto é na ordem de milissegundos. Contudo, no mundo da ciência e da tecnologia, 1 milissegundo importa. Essas pequenas oscilações influenciam os padrões de tempo de referência atômica globais. Elas afetam o modo como os satélites se orientam e como o mundo sincroniza seus sistemas. Uma Terra que tem um dia levemente mais longo ou mais curto é uma Terra que está perdendo a sincronia em sua fundação.
Além do tempo, o impacto mais crucial é sobre o campo magnético. Embora o campo magnético não vá desaparecer da noite para o dia, a rotação do núcleo, que o gera, influencia diretamente sua estabilidade. Olhe para a anomalia do Atlântico Sul. Essa vasta área onde o campo magnético está anormalmente fraco. É a área por onde a radiação solar consegue penetrar com mais facilidade, afetando satélites e sistemas de comunicação. A instabilidade no núcleo pode acelerar a deterioração dessa anomalia. A inversão não é apenas magnética, ela altera o acoplamento entre o núcleo externo líquido e o manto sólido. É o atrito, o arrasto entre essas camadas. Os geofísicos sugerem que mudanças nesse arrasto podem afetar sutilmente a atividade sísmica e a movimentação das placas tectônicas. É uma lenta dança geológica, onde o motor interno dita o ritmo dos movimentos na superfície, impactando a dinâmica terrestre numa escala de tempo que só percebemos quando o chão treme. O núcleo não só inverteu, ele está reprogramando a geodinâmica do nosso planeta. A grande questão que tira o sono dos geofísicos e que nos leva ao ápice do mistério não é o ciclo de 70 anos. A questão é: será que essa inversão de curto prazo no núcleo é o aquecimento para a grande inversão magnética? Historicamente, o campo magnético terrestre não é estático. Ele inverte completamente a cada algumas centenas de milhares de anos. Quando isso acontece, no que é conhecido como inversão geomagnética, os polos norte e sul trocam de lugar. O maior perigo não é a troca em si, mas o processo. Durante uma inversão, que pode levar séculos ou até milênios, o campo magnético enfraquece dramaticamente, ficando até 10 vezes menos potente. Isso abre uma verdadeira janela de vulnerabilidade para o planeta. A radiação cósmica e solar que nosso escudo costumava desviar passaria a atingir a superfície com muito mais facilidade. Nossos satélites seriam fritos, as redes de energia estariam sob risco constante de explosão devido a tempestades solares. A radiação extra na superfície poderia aumentar as taxas de câncer e mutações. Embora a vida tenha sobrevivido a inúmeras inversões no passado, nunca houve uma civilização tecnológica dependente de eletricidade e comunicação como a nossa. Cientistas investigam se há uma relação mais profunda entre a dinâmica do núcleo e os processos climáticos de longo prazo. Mudanças nas interações entre o núcleo e o manto podem alterar o fluxo de calor interno, influenciando o que os geólogos chamam de plumas do manto. Essas plumas estão ligadas ao vulcanismo e à formação de grandes províncias ígneas, eventos que podem liberar vastas quantidades de gases de efeito estufa, alterando o clima global ao longo de milênios. A inversão do núcleo, nesse contexto, pode não ser a causa direta do aquecimento global atual, mas sim um sinal de um sistema em reajuste, que possui potencial para influenciar a estabilidade do planeta de formas que ainda estamos apenas começando a mapear. Entender a rotação do núcleo é crucial para prever o futuro do nosso campo magnético e, consequentemente, o futuro da vida na Terra. O motor parou, inverteu e está em pleno andamento do grande reajuste. A Terra continua se movendo, mas o que acontece no coração do planeta, no final, sempre decide o nosso destino. E a pergunta que fica é: você está pronto para as consequências do motor da Terra que decidiu se comportar por conta própria?